Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós falaremos sobre a vocação à vida religiosa. Eu vou trazer para vocês um capítulo do livro A Vocação Religiosa, do Padre William. É um livro bem pequeno e bem conhecido no meio vocacional. Se você não tem esse livro, vale a pena adquirir, porque é um grande tesouro. Aqui tem um conteúdo fantástico que vale muito a pena. E hoje nós falaremos a respeito do capítulo 8, que tem por título Tentando uma Vocação. Eu pensei em trazer para vocês esse capítulo porque eu escuto de muitas meninas que elas receberam conselhos, seja de sacerdotes, seja de religiosas, que elas deveriam esperar para poder entrar na vida religiosa. Que elas deveriam, por exemplo, fazer uma faculdade, ou conhecer um pouco melhor o mundo, ou mesmo fazer uma experiência de namoro. Foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse capítulo fantástico que vai tratar também deste assunto. Aqui tem que ficar claro que quando uma religiosa diz para você esperar, ou que você deveria namorar, ou que você deveria começar uma faculdade, é uma opinião que ela tem. Não é necessariamente que você tenha que fazer isso. Na verdade, eu acredito justamente na opinião contrária, que você não deveria fazer isto. Eu concordo plenamente com o que o Padre William diz no capítulo 8, e nós veremos isso juntos. Vamos então começar, sem mais delongas. Escritores espirituais nos dizem que o espírito maligno se esforça de todas as maneiras possíveis para impedir todo o bem que pode. Se ele não pode afastar alguém completamente da determinação de se entregar a Deus, ele trabalhará com todas as suas forças para adiar o momento o máximo possível, sabendo que uma pessoa no mundo está constantemente exposta ao perigo de perder tanto a graça de Deus e a pérola de grande valor, sua vocação. Ele sabe que até que as portas do mosteiro se fechem atrás do jovem levita, ele tem todas as chances de roubar aquele tesouro. Ele lançará armadilhas e ciladas, despertará dúvidas e medos, fará com que os atrativos de uma vida de prazer pareçam quase irresistíveis, fazendo com que o coração mais valente vacile. Nunca me dei conta de como o mundo era caro para mim, até que tive que deixá-lo. Tem sido o grito angustiante de muitos. Veja, nessa primeira parte, ele vai falar justamente da tentação que os vocacionados sofrem ao pensar na vida religiosa. Para muitos, o mundo vai se tornar muito mais atrativo e é natural. Alguns vocacionados vão experimentar isso na sua vida antes de ingressar na vida religiosa. Parece que quando eles tomam a decisão de ingressar na vida religiosa, pronto, o mundo parece que abre as portas. Geralmente a pessoa sonhava com um emprego e é justamente nesse momento que ela consegue aquele emprego tão sonhado. Às vezes um jovem sonhava em fazer uma faculdade. Nesse momento, parece que as portas da universidade se abriram e estão ali, prontas a acolhê-lo. Geralmente isso acontece e é real. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, e nós nos esquecemos disso frequentemente. Estamos em uma guerra espiritual. O demônio, ao contrário de você, conhece a sua vocação. E ele deseja verdadeiramente que você não a cumpra. Porque ele sabe perfeitamente que se você fizer a vontade de Deus, ele nada poderá contra você. E que se você de fato cumprir a sua vocação com fidelidade, a sua alma está perdida para ele. Ele não vai conseguir mais nada contigo. Por isso, não tenham dúvidas. O mundo fará de tudo para segurá-los. Boas oportunidades no campo do estudo, do trabalho, surgirão. O mundo tentará de todas as formas possíveis segurar vocês, mas não se esqueçam, são apenas tentações. Continuemos. Sob um pretexto ou outro, ele os induz a adiar sua generosa determinação do dia a dia. Ó Senhor, exclama Santo Agostinho, eu disse que irei em breve, espere um momento. Mas essa brevidade nunca aconteceu, e este momento não terminou. Sempre resolvi me entregar a você amanhã, e nunca imediatamente. Quão fatal foi essa demora em responder ao chamado de Deus, podem melhor dizer aqueles cuja idade ou circunstâncias alteradas impediram de realizar a sua primeira intenção. Nesta parte, o autor vai dizer que muitos ficam adiando essa decisão. Amanhã, eu penso nisso depois, mais pra frente. No próximo ano eu começo a pensar na minha vocação. E o tempo vai passando, a vida vai passando. E muitos, quando acordam, quando vão se dar conta, já perderam a vocação. Nós temos que dizer como Santo Agostinho, eu tenho medo da graça de Deus que passa e não volta. É disso que nós temos que ter medo. É disso que você, vocacionado, deve ter medo. Dessa graça de Deus que passa e não volta. Você não deve ter medo de se entregar, de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário,
contrário, você tem que temer justamente essa graça de Deus que passa por você e que não volta. Como eu disse, infelizmente muitos perderam a vocação. Eu trabalho há 5 anos com as vocações. Vez ou outra aparece alguma mulher no Instagram partilhando a sua história de vida. E elas vão dizer, eu queria ser religiosa. Cada uma tem o seu motivo por que não foram, por que não seguiram o chamado de Deus. Cada uma diz uma coisa, mas no final todas dizem a mesma coisa. Estou infeliz. E elas gostariam de poder voltar no tempo e fazer diferente, mas elas não podem. A escolha já foi tomada. Elas perderam a vocação. E sim, terão que viver até o último dia de suas vidas, frustradas e infelizes, porque no tempo certo fecharam a porta para o Senhor. Então pense nisso. O medo da sua vida deve ser justamente terminar uma vida dessa forma, se sentindo frustrado ou infeliz. Esse deve ser o seu medo. Sigamos. Se a vocação é duvidosa, há necessidade de deliberação e deve ser séria, pois a pressa e a falta de reflexão seriam imperdoáveis em tal assunto. Mas tão enormes são as vantagens de uma vida devotada ao serviço de Deus que seria uma calamidade muito maior perder uma vocação por excesso de prudência do que confundir um pensamento passageiro com o chamado do mestre. Aqui fica claro que é importante sim pensar, refletir, deliberar sobre o seu chamado. Eu não estou dizendo aqui que não é para você não pensar, que é para você simplesmente ir. Não, você deve refletir, você deve pensar, você deve levar tudo isso para a oração, deliberar tudo isso diante de Deus. Mas seria muito melhor uma imprudência sua entrando na vida religiosa do que uma prudência exagerada que te impedisse de fazer a vontade de Deus. É bom lembrar que uma pessoa que se sente sem vocação não pecaria ao abraçar o estado religioso, desde que tivesse a intenção de cumprir todas as suas obrigações e servir a Deus com o melhor da sua capacidade. Pois, na opinião do Dr. Angélico, Deus não recusará as graças especiais necessárias para tal vida a quem deseja sinceramente promover a sua glória. Veja, até uma pessoa que acredita que não é chamada à vida religiosa, mas deseja essa vida, se ela ingressar, ela terá a ajuda de Deus, a graça de Deus. Continuemos. Nosso Senhor nos diz para aprender uma lição com os filhos deste mundo, que são mais sábios em sua geração. Não há hesitação em aceitar uma oferta tentadora de casamento, que talvez una a pessoa a um parceiro inadequado para o resto da vida. É sabedoria mundana não demorar a respeito de tal passo quando há uma chance de estar bem estabelecido. E ainda, Santo Inácio ensina que há mais necessidade de deliberar sobre permanecer no mundo do que em deixá-lo. Diz ele, se uma pessoa pensa em abraçar uma vida secular, deve pedir e desejar sinais mais evidentes de que Deus o chama à vida secular do que se houvesse a questão de abraçar os conselhos evangélicos. Nosso Senhor mesmo nos exortou a abraçar seus conselhos. As revelações e os sinais extraordinários de sua vontade são mais necessários para um homem que entra em uma vida no mundo do que para alguém que entra no estado religioso. Essa parte é muito interessante. Santo Inácio de Loyola vai dizer, olha, se você deseja ficar no mundo, se você acha que a sua vocação é estar no mundo, como por exemplo abraçar o matrimônio, você deveria pensar e repensar nisso muitas vezes. Você deveria pensar muito mais em abraçar a vocação do matrimônio do que em abraçar a vocação religiosa. Mas nós sabemos que acontece justamente o contrário. Quando se trata da vocação religiosa, as pessoas pensam, repensam e pensam mais uma vez, pensam quantas vezes necessário for. Mas quando se trata do matrimônio, as pessoas simplesmente se casam. Como é engraçado isso. Nós deveríamos pensar muito mais em pedir sinais a Deus a respeito da nossa vocação quando pensamos que a nossa vocação é o matrimônio. Mas nós fazemos justamente o contrário. Nós cansamos de pedir sinais a Deus para saber se a nossa vocação é a vida religiosa. Sigamos. Danos sem fim foram causados por pessoas bem intencionadas que, sob o pretexto de tentar uma vocação, impedem seus filhos de entrarem em uma casa religiosa por anos. Eles insistem em que conhecer o mundo desenvolverá suas faculdades e os capacitará a compreender melhor sua própria mente, que tal processo ampliará seus pontos de vista e os ajudará a julgar as coisas em seu devido valor. Finalmente, que uma vocação que não pode suportar tal prova, o golpe de tentações perigosas e as sedutoras atrações dos prazeres mundanos, aos quais foi desnecessariamente exposta, não é vocação, e é muito melhor ser abandonada. Essa parte é muito triste. Infelizmente, muitos pais pedem os seus filhos de ingressarem na vida religiosa, com a desculpa de que eles deveriam pensar e repensar tal decisão, que eles deveriam amadurecer, e muitos buscam também provar a vocação dos próprios filhos, não tendo em mente os riscos que eles estão correndo. Sim, os filhos podem perder a sua vocação, e mais, correm um risco, seriamente, de perder a alma. Não nos esqueçamos que estamos falando de coisas grandes. A nossa luta não é contra homens de carne, não nos esqueçamos disso. O mundo é um lugar para testar
testar uma vocação? Pergunta São Vicente de Paulo. Que a alma se apresse o mais rápido possível para um asilo seguro. A igreja, percebendo bem a necessidade de tal prova, prescreve pelo menos 1 ano de provação em cada noviciado antes de admitir candidatos à profissão religiosa. Lá, a salvo da atmosfera contagiante de um mundo corrupto, com farto tempo para oração e reflexão, com liberdade para permanecer ou partir à vontade, cada um pode testar por si mesmo a sinceridade do desejo que sentiu de abandonar todas as coisas e seguir a Cristo, antes que ele se vincule irrevogavelmente por seus votos. Então veja que o Padre William é muito claro. O mundo não é o lugar propício para testar uma vocação. Quer testar uma vocação? Pois bem, mande essa vocação para o convento. É lá, é na vida religiosa que esta vocação será testada. A igreja sabiamente já instituiu esse tempo de provação, que nós chamamos de noviciado. E nesse tempo o jovem poderá discernir se é de fato chamado a esta vida ou não. E veja, nesse ambiente onde ele pode rezar, onde ele está longe das coisas do mundo, onde ele tem tempo para se dedicar às coisas espirituais, nesse ambiente, sim, ele conseguirá discernir a sua vocação. É um ambiente propício. Não se esqueçam disso. Se a vocação de vocês é o matrimônio, a vida religiosa irá mostrar. Agora, se a vocação de vocês é a vida religiosa, tomem cuidado. O mundo tentará de todas as formas possíveis esconder esse chamado de você. E outro ponto que o autor coloca e que é preciso ser frisado é que ninguém está aqui amarrado. Ele diz claramente, com liberdade para permanecer ou partir à vontade. Ninguém está amarrado na vida religiosa. Então o jovem que ingressa na vida religiosa, ele é livre para permanecer se desejar, se perceber que de fato é chamado, ou ir embora. Então você é livre para fazer a sua escolha. Mas essa escolha precisa ser provada, sim, mas há um lugar propício para esta provação, e não é o mundo. Não se poderia dar um conselho mais pernicioso do que este, escreve o padre Lessius. Que é este conselho, na realidade, senão o desejo de distinguir o espírito interior sob pretexto de uma provação e expor às tempestades da tentação aquele que se preparava para ganhar o porto da segurança? Se um jardineiro fosse plantar uma semente preciosa, exigindo muito cuidado em terreno pedregoso, coberto de espinhos, se ele a expusesse aos raios do sol e a cada mudança de clima para tentar crescer-se naquele local desfavorável, quem não o consideraria um tolo? Os que aconselham as pessoas chamadas à vida religiosa a permanecer por algum tempo no mundo têm ainda menos sentido. A vocação é uma inspiração divina, é uma semente caída na terra para dar fruto para a vida eterna. É plantada no coração humano, um solo pouco adequado à sua natureza, e requer grande cuidado e atenção. Deve-se vigiar para que os pássaros do ar, os demônios, não a levem embora. Que os espinhos, as concupiscências e as solicitudes do mundo não a sufoquem. Que os homens, com suas falsas máximas, não pisem nela. Quem quiser preservar e ver crescer em seu coração a semente que o divino semeador ali lançou, deve fugir do mundo e chegar a um refúgio seguro o mais rápido possível. Como eu disse no início, eu concordo muito mais com a visão do Padre William do que a visão de muitos religiosos, sacerdotes ou até mesmo leigos, que vão dizer pro jovem esperar para, enfim, fazer uma experiência de namoro ou fazer uma faculdade primeiro. Eu não acho que esse é o caminho. Se você sente o desejo de ingressar na vida religiosa, ingresse. Você tem que entender que este é o bem mais precioso que depois do batismo você pode receber de Deus, que é a sua vocação. Então cuide dela, zele por ela e a coloque em primeiro lugar na sua vida, não em último. Muitas pessoas vão deixar a vocação por último. Vou fazer isto, vou fazer aquilo, depois eu penso nisso. E pode ser que esse tempo não chegue. E ela irá experimentar no fim da vida frustração e infelicidade, além de culpa por não ter cumprido a vontade de Deus. Então eu não partilho desta opinião. Eu penso justamente o contrário. Se você se sente chamado à vida religiosa, faça o que a vida religiosa exige, que sempre exigiu. Deixe tudo. Não tem sentido a gente pensar na vida religiosa sem querer deixar as coisas. Deixe tudo pra trás. Deixe faculdade, deixe emprego, deixe planos, projetos e se entregue ao único que poderá preencher o coração de vocês. Se você é chamado à vida religiosa, não adianta. Nada no mundo irá preencher seu coração. Ninguém irá preencher seu coração. Porque Deus, sabiamente, colocou aí dentro do seu peito um buraco que somente Ele pode preencher. Quem é chamado à vida religiosa sabe muito bem disso. Experimenta a mesma coisa. Então, não tenha medo. Se você sente o desejo de entrar na vida religiosa, entre. Faça a experiência. Não tenha medo. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário, o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse apostolado possa chegar cada vez a mais almas. E obrigada por assistir até aqui. Graças vos damos, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Puríssimo coração de Maria, em vós confio. E viva Cristo Rei!